Oi, lindudinha! Tudo bom? Não te assusta, não sai correndo, não, tu não está no canal errado. Mas no vídeo de hoje eu trouxe um dos assuntos que mais gera dúvida aqui nesse canal, que é como fazer a transição das cores, como combinar as cores na sombra. Fazer aquele esfumado lindo que uma cor entra na outra, que tu não vê onde uma cor começa, onde outra cor termina e etc. Tá bom, Duda, mas por que tu tá assim tão esquisita? Porque mais uma vez eu tentei fazer esse vídeo da forma mais didática, dinâmica e prática possível, então achei que nada melhor pra mostrar pra quem realmente tá começando, pra quem não tem tanta afinidade assim com maquiagem, iniciante mesmo, do que mostrar na prática o que não fazer, bem enfatizado, ó, pra que vocês pudessem entender o que e por que fazer. Eu achei que assim vocês iam conseguir assimilar e identificar muito mais fácil o que talvez tu esteja fazendo de errado, o que tu pode mudar pra fazer aquele detalhe que tu sempre quis fazer, mas nunca consegue, o que tu pode fazer diferente ali. Fiz o vídeo com todo o coração, tentando dar as melhores diquinhas pra vocês, lembrando que esse vídeo faz parte da nossa série de iniciantes, eu vou deixar a playlist aqui embaixo, não deixe de conferir, porque um vídeo vai complementando os outros, é legal ver todos pra ficar por dentro do que a gente já teve por aí, tá bom? Gente, aqui embaixo eu vou deixar a lista dos meus cursos profissionais, porque Belo Horizonte e Ribeirão Preto já estão com as últimas vagas, eu vou estar em BH no dia 15 de maio, tem 2 vagas só, então corre. Em Ribeirão Preto eu vou estar no dia 19 de junho, no momento que eu tô gravando esse vídeo a gente ainda tem 3 vagas, então se tu te interessou, corre pra esse e-mail aqui, ó. Vou deixar no box de informações também junto com o restante da minha agenda, que tem cidade até o final do ano, só mandar e-mail pra mais informações, tá bom? Se tu gosta desse vídeo, sempre quis dicas pra fazer a transição, não esquece de clicar no gostei aqui pra mim, compartilha com as inimigas que saem com o olho parecido com isso daqui. Acho que elas vão gostar, vão achar útil. E agora chega de falar, vamos lá conferir como fazer esse olho cheio de transição. Não, esse não, pelo amor de Deus, esse. Então, vamos começar, hein? A gente começa sempre com o potencializador de sombras, ou com o teu primerzinho. Eu vou usar o da Bitarra pra neutralizar a cor aqui do meu olho. Se vocês preferirem usar aquele da Yes Cosmetics que eu mostrei pra vocês no vídeo de produtos necessários, que tu realmente precisa ter, no meu ponto de vista, gente, eu deixo o vídeo linkado aqui embaixo, pode usar também, tá? Só que aí neutraliza a pálpebra antes com corretivo cremoso. Eu tô passando um pó aqui, só pra deixar a superfície da pálpebra bem lisinha e preencher aqueles vinquinhos que a gente tem naturalmente no olho. Vou deixar uma imagem pra vocês verem do que eu tô falando. Que são eles que acabam dificultando um pouquinho o esfumado, porque eles são desníveis da pele. Então dessa forma que a gente faz, a gente deixa a pele o mais uniforme possível para o pincel deslizar mais rápido e não criar o que? Marcação. Eu tenho aqui 2 paletinhas comigo que eu gosto muito. Essa aqui é da Bitarra, que eu até mostrei pra vocês nesse primeiro vídeo de produtos. E essa é da Catarine Hill, que eu gosto muito porque ela tem cores coloridas e cores neutras. Eu acho que com cores coloridas vocês conseguem visualizar melhor o que eu tô falando sobre transição. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é procurar fazer o degradê das cores sempre em tons da mesma família. Dessa forma não tem erro. O que é isso? Se eu, por exemplo, escolher uma maquiagem azul, eu vou trabalhar com tons de azul. Então se eu escolher trabalhar com esse azul marinho, eu posso trabalhar também com esse azul clarinho, com azul turquesa, tons de azul em geral. Desse jeito a minha maquiagem vai ficar um pouquinho mais monocromática, né, de uma cor só, porque quando a gente mistura é natural que ela se transforme em uma coisa só. Então uma outra dica, se tu quiser trabalhar com uma transição de cores assim bem vibrante, porém que elas conversem, que elas fiquem harmônicas, a outra dica é trabalhar com cores da mesma temperatura. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, que são as cores quentes e as cores frias. As cores quentes são associadas a tudo que transmite calor, então sol, fogo, que são os laranjas, amarelos, vermelhos e outras nuances dessas mesmas cores. As cores frias são associadas a outros elementos porque elas são o oposto, então elas são associadas a céu, a água, a gelo, a árvores e etc. E aí, enquanto lá nas cores quentes a gente tem vermelhos, amarelos e laranjas, nas cores frias a gente tem verdes, azuis e roxos. E todas as nuances dessas mesmas cores também. Então dessa forma, tu sabendo identificar o que são cores frias e o que são cores quentes, tu saber quais cores pertencem a cada uma dessas famílias, tu vai conseguir trabalhar muito bem a harmonia dessas cores e vai conseguir fazer uma maquiagem linda com várias cores que vão combinar. Então, tendo explicado um pouquinho dessa teoria que eu quis realmente deixar da forma mais simples e descomplicada possível pra mesmo quem nunca ouviu falar de teoria das cores entender, vou mostrar mais disso na prática. Tu que já tá acompanhando o quadro sabe que eu já fiz um vídeo só sobre esfumado, então nesse vídeo eu não vou abordar tanto sobre isso, a gente vai falar de transição de cor propriamente dito. Então se tu ainda não viu o vídeo de esfumado, eu vou deixar aqui embaixo pra te dar uma olhadinha, que um complementa o outro, é bem importante vocês verem, tá bom? Como que vai funcionar a coisa aqui, gente? Eu resolvi fazer o vídeo diferente, como eu falei pra vocês na introdução, então desse lado eu vou fazer o lado errado, né, que eu não gosto de falar que é errado, mas gente, é o lado errado, tá bom? Vocês vão ver que é errado, erradíssimo.
E nesse olho eu vou mostrar o jeito certo para que vocês consigam ver bem a diferença das coisas. Porque eu acho que a gente vendo a diferença de efeito em tempo real, a gente consegue assimilar muito melhor por que fazer de um jeito e não de outro, entendeu? Então eu vou começar trabalhando com uma cor que a gente vai trabalhar nesse lado, que é o azul escuro da paleta da Catherine Hill. E para isso eu vou pegar um pincel de cerdas sintéticas para aplicar. Ele tá sujinho do outro lado, mas não se preocupem. E eu vou começar marcando somente o canto externo do meu olho com esse pincel de cerda sintética que é bem durinho, então ele aplica, gente, não esfuma nada, ó. E eu tô pegando, ó, gente, lá em cima no pincel, bem pertinho das cerdas, aplicando muito produto com movimentos retos. Olha que efeito mais lindo que fica. Só na pálpebra móvel, né? A gente mal chega no côncavo, que não precisa, assim tá bem bonito, ó. Peraí que quero aplicar mais aqui pra deixar a cor bem intensa. Ó, seguindo a bolinha aqui do olho, né? Assim. Agora pro outro lado do olho eu também vou trabalhar com a família dos tons de azul. Porém eu vou começar pelo meu côncavo, a gente já viu porquê lá no vídeo de esfumados, né? Com uma cor clarinha. Vou começar com esse tom de azul, que é da mesma família que o azul escuro, mas muito mais claro. Pra gente fazer o que? A nossa cor de fundo do côncavo. E pra isso eu vou aplicar com um pincel gordo, porque ele já aplica e esfuma ao mesmo tempo. Então não tem porquê a gente ter retrabalho, não é mesmo? Com aquele pincel super chatinho, super magrinho, que aplica o produto já de forma marcada. Então, gente, quanto mais gordinho for o teu pincel, mais esfumada vai ser a tua aplicação. E a gente vai esfumando essa cor pro côncavo, com a mão bem levinha, pegando lá na pontinha do pincel, ó. Sem muita intensidade, afinal de contas ela é a nossa cor de fundo do nosso degradê. E com essa cor eu apliquei só no canto externo, assim como eu fiz aqui, mas olha como eu subi com ela, né? Enquanto essa daqui ficou bem baixinha no côncavo. Aí agora sim é que eu vou entrar com o azul escuro, porque eu já criei um tom sobre tom com a cor mais clarinha que vai me ajudar a fazer a transição dessa cor bem escura, bem diferente do tom da minha pele pro meu côncavo e depois pra pele da pálpebra fixa. Então é ela que vai criar o degradê, muito importante. Olha o pincel que eu tô aplicando, eu quero mais precisão. Cai aqui, depois a gente limpa, tá? Nem se preocupem. Eu quero mais precisão, mas eu tô aplicando com um pincel fofo, bem na minha pálpebra móvel, sem subir no côncavo. Por quê? Porque esse é o momento que o pincel tem mais produto, e se eu já depositar ele direto no côncavo, eu não vou ter espaço pra esfumar essa cor e fazer ela se dissolver em cima do azul. Então ela vai tomar conta dele, do azul mais clarinho, já que ela é mais escura. E aí a gente vai perder todo o degradê. Então a gente aplica ela com um pincel menor pra ela não se espalhar muito, com batidinhas desorganizadas e pegando lá na pontinha do pincel, ó. Por que batidinhas desorganizadas? Porque desse jeito eu não tô criando nenhuma marcação, eu não tô criando limitações com essa sombra. E outra dica é trabalhar com o produto aos pouquinhos, ó, porque dessa forma tu não cria nenhuma parede entre uma cor e outra, ó. E aos poucos ela vai entrando dentro da primeira cor e eu posso ir intensificando, ó, mais perto da pálpebra móvel aos pouquinhos também. Olha como é leve o movimento que eu faço, é um carinho mesmo. E como essas batidinhas são bem desorganizadas, bem bagunçadinhas, bem diferente do que eu fiz do lado errado. Gente, vocês estão vendo isso aqui branquinho? Eu fiz um acúmulo de pó, porque daí a sombra que cair aqui depois eu varro, tá? Mas não se preocupe que não vai ficar assim. Mas aí vocês estão vendo que criou uma marcação aqui, né? No degradê leve, mas criou. Então eu vou voltar com o pincel gordinho, que é responsável por esfumar bastante. E vou pegar um pouquinho da cor anterior pra reforçar ela. Porque quando a gente trabalha com uma cor escura, é normal que ela tome conta da mais clara, porque ela é mais potente. Então, voltar um pouquinho, com bem pouquinho mesmo da anterior, pode te ajudar a resolver este probleminha. O pincel fofão, a gente esfuma tudo e tira toda a marcação sem perder o degradê. Agora, deste lado, eu quis ser mais ousada e vou trabalhar com um degradê um pouco mais diferente. Vou pegar este vermelho aqui e vou aplicar com aquele mesmo pincel, só que eu virei o lado, ó, com linhas retinhas, cuidando pra deixar tudo bem perfeito, assim, ó, bem retinho, né? Porque aí não tem erro. Gente, eu juro que eu fazia isso quando eu trabalhava no Renner. Eu juro pra vocês, quanto mais certinho, assim, ó, melhor é. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô vindo com o tom quente, né? Que é o oposto do que eu usei antes, que é azul. Então eu tô trabalhando com um tom frio e um tom quente, pra gente ver que eles realmente não têm harmonia nenhuma, porque as temperaturas são muito diferentes. Mas agora, do tom certo, eu vou pegar este tom de azul, que foi o que a gente trabalhou primeiro lá no côncavo, que vai criar um tom sobretom do azul escuro, com o pincel fofo
azul e vou aplicar, ó, com batidinhas desorganizadas por aqui e com movimentos bem levinhos, ó. Pode ver que eu vou aplicando, eu não vou criando marcação nenhuma. Eu tô subindo com essa cor até o côncavo porque essa técnica que a gente tá fazendo é aquela do esfumadão. Mas se a tua for esfumado normal, com marrom no côncavo, tu deixa só na pálpebra móvel, né? Isso tranquilo, a gente falou já lá no vídeo de esfumados. A primeira pincelada, gente, vocês notaram que eu fiz mais pro meio e não tão coladinha no azul escuro, porque se eu fosse direto no azul escuro eu também já faria uma marcação. E aí quando o pincel tá com menos produto é que eu começo a ir um pouco mais pra frente com essa sombra, que automaticamente já cria um degradê de azul, porque quando tinha mais produto no pincel ele ficou mais pigmentado e quando tinha menos ele vai ficando mais clarinho, tipo um tom pastel assim. Então olha como o pincel fofinho faz toda a diferença no efeito, gente, com pouquíssimo trabalho, só mantendo a mão levinha mesmo, com os tons certos, da mesma família, com a mesma temperatura, o degradê já vai se criando sozinho, só tu manter tua mão leve, porque as cores têm muita harmonia entre si, então elas se misturam. Enquanto aqui, né, nem preciso comentar muito. Aí agora aqui no início desse olho, eu também vou aplicar um pouquinho de verde, que não é da família dos azuis, mas o que que ele é? Ele é um tom frio, assim como o azul. Então cores da mesma temperatura tem muito mais harmonia. Então eu vou colocar ele bem pouquinho aqui no início do olho, também sempre com batidinhas desorganizadas. E olha só como ele entra no azul, ó, com muita facilidade. Eu nem tive muito trabalho. E no nosso lado errado eu vou aplicar o mesmo tom de verde, ó. Mesmo tom de verde, com pincel de cerdas sintéticas, aqui bem do ladinho desse vermelho, bem certinho, cuida, né? Cuida pra deixar o negócio bem retinho, ó, movimentos retos. Automaticamente a cor já fica super marcada. Se eu aplicasse esse verde logo depois desse azul, até era possível fazer o degradê e deixar esse olho um pouco menos errado. Mas eu quis aplicar uma cor quente no meio das duas frias pra mostrar pra vocês como elas realmente não conversam, elas não têm assunto. E agora no lado certo, pra gente completar aqui, ó, essa partezinha, eu vou pegar um tomzinho de bege, que é um tom humano, é um tom neutro, então ele combina com qualquer combinação de cores que tu for fazer, só pra gente completar e deixar esse olho bem aberto, bem iluminado aqui nessa entradinha. Por falar em iluminado, chegou a hora de iluminar o nosso lado esquerdo do rosto. Pra isso eu vou usar um tom branco, né? Que aí vai deixar tudo bem clarinho aqui. Vai saltar mais nessas cores, a mistura tão linda que a gente fez aqui. Quanto do lado certo, eu vou pegar o mesmo tom de bege que a gente usou no canto interno e vou aplicar rente à sobrancelha com batidinhas desorganizadas, encontrando bem de leve com a cor que a gente aplicou no côncavo, que isso vai deixar essa cor mais suave, o mais próximo possível do tom da nossa pele, que é onde a cor de fundo, a cor de transição, que foi o azulzinho que a gente usou, morre. Então aplicar um tom bem próximo do tom da tua pele aqui ajuda muito a deixar ela o mais natural e mais harmônica possível com o tom natural. Agora, vamos dizer que por algum motivo tu achou que tu ainda precisa dar uma melhorada nessa transição. Sempre volta com a cor anterior àquela que tu quer esfumar. Então, supondo que a gente queira melhorar aqui a transição desse verde pro azul, a gente volta um pouquinho com verde, com pincel fofinho, ó. Aplica primeiro bem em cima do verde, porque lembrando que nesse momento é quando tu mais tem produto no teu pincel. E o restinho que ficou a gente vai dando batidinhas desorganizadas pra cima do azul. O que que isso faz? Isso cria uma nuvenzinha ainda mais suave pra cima da outra cor e a transição fica também mais imperceptível, cada vez menos tu vê onde começa uma cor e termina a outra. Mas agora, digamos que tu quer melhorar a transição do azul claro pro escuro. Então tu volta com a cor mais clara dessa transição que tu quer melhorar, que é o azul. Vem com o azul claro bem em cima, de onde ele já está, com batidinhas sempre leves e desorganizadas. E depois que tu aplicou essa descarga maior de produto, tu vai dando batidinhas mais desorganizadas pra cima desse azul, ó. E a coisa vai entrando cada vez mais dentro da outra e fica cada vez mais difícil perceber a divisão entre as cores. Agora a gente vai fazer o degradê de baixo, que vocês me perguntam muito como que faz, né? No olho esquerdo eu vou seguir a mesma lógica de cima, então eu vou pegar um pincelzinho lápis, vou aplicar bem certinho aqui o azul, depois o vermelho, e por último o amarelo. E pronto, olha que lindo, que circo que isso tá. E agora no outro olho eu vou pegar o mesmo pincel que eu mostrei pra vocês lá no kit de pincéis que eu acho que tem que ter pra não ficar tão confuso e não ficar mostrando outras opções aqui, que é esse aqui, ó. Mas qualquer pincelzinho menor que seja fofinho vai servir. Menor porque a gente não pode trabalhar uma região muito grande, já que aqui é mais um detalhe, né? E a gente vai seguir a mesma lógica que a gente seguiu pro côncavo. Vou pegar a cor mais clara, que é a cor de fundo, e vou aplicar rente aos cílios, com a mão levinha. Quanto mais pra baixo eu vou com essa cor, mais levinha fica a minha
minha mão. E agora eu vou pegar o segundo tom de azul pra dar mais profundidade, pra deixar esse olho com aparência de ainda maior, mais desinchadinho. Então quanto mais escura a cor, mais profundidade ela dá. Só que aí mais restrito tem que ser a área de aplicação dela, porque senão ela vai tomar conta da mais clarinha. Então eu vou com movimentos mais precisos, ó, só depositando esse tom pra ele não se espalhar demais e não ir pra cima do meu azul clarinho. Daí eu tiro todo o excesso de produto do pincel, ó, e esfumo as duas juntas. Se eu achar que precisa pegar um pouquinho mais da mais clarinha, eu posso pegar. Se eu achar que precisa reforçar azul depois de esfumar, azul escuro, eu também posso. E assim, aos pouquinhos, a gente vai construindo o degradê da mesma forma que a gente fez em cima, é a mesma lógica pra baixo, porém numa área menorzinha. Agora eu vou aplicar um pouquinho de lápis preto aqui na linha d'água e vou fazer o que? Vou sujar aqui, ó, rente aos cílios inferiores, pra gente justamente juntar esse preto. Poderia ter feito esse passo antes, tá, gente? Pra fazer, faça antes e depois esfumo o lápis. E nesse aqui eu só vou aplicar na linha d'água, que a gente não quer nada esfumado aqui, né? A gente quer só tudo marcado, então só na linha d'água tá bom. E aí eu volto com um pouquinho do azul escuro pra esfumar aqui o lápis preto. Mais uma comprovação da diferença absurda que esfumar faz. Olha o quanto esse olho parece maior e olha o quanto esse parece horroroso. Vou só fazer uma delineadinha aqui em cima e colar meus cílios postiços. A gente já teve vídeo de delineado, deixo aqui embaixo pra vocês. E o de cílios postiços tá vindo por aí, então eu já volto. Voltei dos cílios postiços, ó, gente. Tá, o que aconteceu aqui, ó? O verde, como era muito clarinho, ó, nesse verde aqui tem mais amarelo do que azul, ele se misturou com o vermelho, que é uma cor quente, e acabou quase que virando um amarelo ali. Então não é isso que eu quero, porque o vermelho e o amarelo, eles combinam, eles são cores quentes da mesma família. Então eu vou tacar ali um verde diferente aqui pra ficar bem ilustrado, e não pode fazer, tá? Porque senão vai ficar... essa parte aqui não vai ficar tão erradinha assim, porque o verde mudou muito. Ah, agora sim, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, pra ficar um negócio bem errado ali, bem, pra vocês entenderem bem que não é pra ser feito, que é pra ser feito. Deixei meu cabelo presinho aqui, ó, pra gente ver bem a diferença, ele não ficar por cima de nenhum dos olhos. O que aconteceu aqui então, gente? Nesse olho a gente não fez a transição de cores no côncavo, que é uma das coisas mais importantes e fundamentais pra qualquer maquiagem, independente da cor, se for neutra ou se for colorida. A profundidade do côncavo é o que vai dar expressão pro teu olho e vai dar esse desinchado aqui. Como a gente não fez isso, olha como esse olho ficou inchado em relação a esse. Então um dos erros mais gritantes que a gente vê na hora de esfumado, de transição, é não esfumar o côncavo, não fazer a transição no côncavo. Que foi exatamente o que a gente fez nesse olho aqui, que a gente começou com a cor mais clarinha lá no esfumado, foi adicionando as mais escuras pra dar mais profundidade e ficou com esse olho muito mais expressivo, desinchado e muito mais bonito, né, gente? Olha, faz toda a diferença esse negócio aqui. Aí, além disso, a gente não tem harmonia nenhuma nas cores escolhidas aqui, porque eu usei 2 tons frios e no meio eu coloquei uma pálpebra luz quente ali de vermelho. E é lógico que foi exagerada de propósito pra que ficasse bem nítido pra vocês como esse negócio aqui não conversa e não dá certo, né? Se eu tivesse colocado só o verde, o azul ou outra cor fria no lugar desse vermelho aqui, estaria tudo certo, ficaria muito mais fácil de trabalhar a transição. Então, além da escolha errada das cores, eu também deixei tudo muito marcado. Com aqueles movimentos bem pá, 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 que vocês viram ali, colocando o produto com força, com movimentos retos. E aí, gente, quando tu faz isso, principalmente se tu tá usando um bom primer, tirar a marcação e fazer a transição de uma cor pra outra é muito difícil. Ainda mais usando cores de famílias totalmente diferentes e de temperaturas diferentes também. Aí já nesse olhinho aqui a gente fez totalmente o oposto disso. A gente usou cores de famílias diferentes, então verde e azul, porém com a mesma temperatura, né? Os dois são frios, então eles conversam muito mais, eles dão muito mais certo juntos. Então, gente, independente das cores que eu estivesse usando aqui, se eu tivesse feito esse olho todo neutro, como eu já fiz esfumado sem marcação neutro aqui com vocês, eu trabalharia na mesma lógica, marronzinho clarinho no côncavo, vai escurecendo com os marronzinhos mais escuros, cores da mesma família, né? E usaria o mesmo tom de begezinho aqui dentro, que ficaria exatamente o mesmo olho, só que com cores diferentes, com cores mais neutras, que são ainda mais fáceis de combinar e trabalhar. Então por isso também que eu fiz questão de trazer esse olho colorido, porque eu sei que as cores, propriamente ditas, são o que mais gera dúvida e medo aí, né, na hora da gente combinar. Eu tenho uma maquiagem aqui, até toda em tons quentes, que se chama Pôr do Sol. Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Se eu achar algum outro vídeo de maquiagem colorida, eu deixo aqui embaixo também, que vocês vão ver que eu uso sempre a mesma lógica. Cores da mesma família ou cores de famílias diferentes, porém com temperaturas iguais. E de longe é assim que fica maravilhoso, né? Mas dá pra ver como alguns detalhes
na maquiagem fazem toda a diferença. E acho que vocês perceberam como esse olho tem menos passos e é muito mais rápido de fazer do que esse, porque esfumado e transição de cores é isso mesmo. É um exercício de paciência, de persistência e de vai e volta, faz de novo várias vezes até ficar bonito. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que com o tempo isso vai ficando muito mais fácil e vai se tornando uma coisa natural pra vocês. Então, treinem bastante, que com certeza todo mundo vai conseguir fazer um esfumado maravilhoso com degradê de cores, com transição de cores lindas, isso eu tenho certeza. Hoje todos os produtos usados vocês vão encontrar na Arco-Íris Cosméticos e usando o cupom Duda tem desconto. Vou deixar o link da loja aqui embaixo. É isso então, um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!